Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o Isaac falando, professor Isaac, e a gente vai pegar aqui o questionário de revisão aí do primeiro ano, né, da primeira série do ensino médio, e nós vamos fazer uma correção, explicação aí dessas questões, beleza? Eu vou tentar regularmente, talvez semanalmente, soltar esses vídeos, né, videoaulas ou vídeo correções aí, e eu queria muito que vocês apresentassem as dúvidas aí sobre os capítulos, as questões que vocês estão fazendo aí, que o portal está mandando para vocês. E eu acho que vai ser bem interessante se eu fizer esses vídeos aí tentando responder essas questões, beleza? Então vamos lá, né? Eu vou pegar as questões que eu passei nas últimas aulas e a gente não teve tempo de fazer essa correção aqui mais aprofundada e eu vou fazer isso agora, joinha? Então vamos lá, né? A primeira questão. Em linhas gerais, explique quais as principais funções e objetivos de estudo da sociologia. Então, galera, é bem tranquilo, tá? A sociologia, basicamente, né, ela estuda o comportamento humano e suas interações no meio social. De modo geral, né, eu estou pensando aqui para responder essa parte aqui. De modo geral, nós estamos falando aqui da sociologia nos tempos atuais. E a sociologia, no seu próprio nascimento, ela também tinha essa ideia. Obviamente que as teorias, né, os métodos aqui, eles eram um pouco diferentes. Mas em síntese, né, em resumo, em linhas gerais, como a questão está pedindo, é isso aqui, né? Ela estuda o comportamento humano e suas interações no meio social. O Durkheim pensava de uma maneira, o Weber pensava de outra, o Marx pensava de outra. Sim, outros autores sociológicos também faziam isso, tá? Mas aqui a resposta está de modo geral, em linhas gerais. Então, a primeira é essa, ela estuda o comportamento humano e suas interações, ou interrelações, né? E interações também, no meio social. Ela também se preocupa em entender como se estabelecem as relações sociais. Cada teórico vai construir uma perspectiva sobre isso. Não é a mesma coisa. Marx vê de uma maneira, Durkheim de outra, Weber de outra e outros sociólogos mais recentes de outras maneiras, tá? A questão das ações humanas no contexto social, o que orienta, como é que essas ações são pensadas, como é que elas são feitas e tudo mais. Então, é bem sintético aqui, né? Bem resumido aqui. Outra coisa também é o desenvolvimento e a percepção de que a realidade histórica é socialmente construída e pode ser modificada. O que isso quer dizer? Que as sociedades, elas são fruto de toda uma construção histórica, cultural, né? Então você tem toda uma história que explica por que, né? Não é nem uma história, eu vou tentar explicar de uma maneira mais clara. É como se a gente pudesse pensar que são elementos baseados em tradições, em elementos culturais que se desenvolveram no passado e vêm sendo apresentados e reproduzidos pelas novas gerações. Então, por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, a questão do cristianismo. O cristianismo existe há quase 2000 anos. Né? O cristianismo, não estou dizendo a igreja católica, tal, mas eu estou dizendo o cristianismo enquanto a crença em Jesus Cristo, no Messias, tarará. E vamos pensar que isso é uma tradição que vem sendo passada pelas pessoas, de pai para filho, de geração para geração. Então, a gente pode perceber que as sociedades ocidentais, pelo menos, né, e orientais também, porque o cristianismo ele envolve todo o planeta, tem cristão na China, no Japão, em tudo quanto é canto do mundo, na Indonésia e etc. O que eu estou querendo dizer? Que existe aqui uma percepção histórica, ou seja, elementos que são presentes na nossa sociedade hoje, eles não começaram ontem, eles não começaram agora, eles existem há muito tempo, às vezes há milhares de anos. E são elementos que são transformados ao longo do tempo. Vou dar outro exemplo aqui mais fácil ainda. Mais ou menos, né, a gente vai pegar aí há milhares de anos atrás, lá no período neolítico, surgiu a questão da agricultura. Até hoje nós somos povos agrícolas. Nós temos como uma das bases, né, dos pilares aí da nossa sociedade a produção agrícola, que é o que sustenta, né, que dá alimentação para a população de modo geral. Mudou? É a mesma coisa lá da época da pré-história? Não, não é a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que essas percepções, né, a realidade social de qualquer sociedade, ela é historicamente
culturalmente construída e, obviamente, pode ser modificada. Agora, pode ser modificada de maneira fácil? Não, não pode. E os sociólogos estudam isso, né? Como é que a sociedade, como é que a sociedade foi construída, como é que ela foi concebida. Não só concebida, porque eu acho que não existe essa ideia de que alguém tenha concebido a sociedade como ela é, mas que as relações sociais, as relações de ação e reação, né, elas vão criando ali a sociedade e isso é mais complexo. Beleza? Então essa é a nossa primeira pergunta aí respondida. Joinha? Segunda questão, né? Quais elementos possibilitam um caráter científico à sociologia? Por que a gente diz que a sociologia é uma ciência? Né? Pois é, que sociologia é uma ciência humana, né? Uma ciência humana e social. Então, vamos lá, né? A resposta é muito simples, tá, galera? A sociologia, ela buscou construir um método, né? Ou os primeiros sociólogos, eles buscaram lá construir um método. E aí eu dou destaque para o Durkheim, que é esse cara aqui, ó, o Émile Durkheim, que teria lá criado o seu método. Como eu disse na questão anterior, os métodos sociológicos, eles são distintos, então as perspectivas sociológicas, elas são diferentes. Se eu pensar a sociologia na visão do Weber, que é esse cara de cá, ó, que eu estou passando a mãozinha aqui, ou do Marx, né, do Karl Marx, são perspectivas diferentes uns dos outros, mas os três construíram métodos para que você pudesse analisar, estudar a sociedade. Joinha? Então, o que dá caráter científico para a sociologia? Método. E o que seria esse método científico? Eu coloquei esse card aqui, ó, que dá para a gente poder pensar um pouquinho. Né? Então, galera, e até de maneira geral, tá, gente? Porque isso aqui não é só da sociologia, ou da história, ou das ciências humanas, né? Filosofia e tal. Não. Isso aqui é um método científico que basicamente ele está ligado a todas as ciências. Matemáticas, biológicas e, enfim, biologia, química, física e etc. Beleza? Então, como é que funciona? A gente tem primeiro o começo de tudo, que é uma pergunta, né? O cientista ele vai fazer uma pergunta, ele faz uma revisão da bibliografia. O que seria isso? Ele vai pegar todo o material que tem sobre aquele assunto que ele está estudando, ele vai fazer uma pesquisa de campo também, né? Ele vai ao campo para poder estudar, geralmente ele vai buscar fontes, ele vai buscar informações, dados, né, para que ele possa fundamentar a pesquisa dele. A partir desses elementos aqui, ó, revisão bibliográfica, leitura do que já existe, a partir da pesquisa de campo, onde ele vai encontrar nas duas, né, fontes e dados para ele fundamentar a pesquisa dele, ele vai formular uma hipótese, né, ele vai apresentar uma hipótese. Ele vai realizar um experimento para ver se a hipótese dele confere ou não, e aí ele vai aceitar ou refutar a hipótese. E ele vai apresentar uma argumentação no formato aí, geralmente numa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um relatório de pesquisa, um relatório final de pesquisa, para que ele possa apresentar à sociedade, né, o que ele produziu através de revistas científicas e uma série de outros mecanismos de publicação científica que existem hoje e que geralmente são públicos, qualquer um de nós pode ir lá e pesquisar. Uma das coisas que eu acho mais interessante, né, no método científico é o seguinte, que eu vou fazer acompanha a mãozinha lá, ó. A partir do momento que a hipótese ela é aceita, geralmente na ciência, tá, galera? Diferente do senso comum, eu vou falar um pouquinho de senso comum, as hipóteses, quando elas são aceitas, elas são sempre provisórias. Então, os cientistas eles não vão defender a sua teoria, né, a sua opinião, entre aspas, aí, como se ela fosse a verdade única absoluta. Isso não funciona. Às vezes, novas fontes, novos dados, ó, voltei lá em cima, eles podem contribuir para que aquela hipótese que é atualmente aceita seja rejeitada. E aí volta-se, né, volta a essa fase da formulação de uma nova hipótese e é apresentada uma nova hipótese. Então, o método científico ele é sempre provisório. A pesquisa nunca está terminada, né? Nenhuma pesquisa ela está terminada. Ela se apresenta com base nas fontes, nos dados e na formulação de uma hipótese que tem essa fundamentação daquelas fontes e aqueles dados. Chegaram novas informações, chegaram novas fontes, novos dados, novas informações que possibilitam uma revisão daquela teoria científica. Isso vai ser feito na maior tranquilidade do mundo. É assim que a ciência funciona. Então, ciência, né, no campo das ciências, todas, tá, gente? Eu estou abrindo o leque geral,
matemática, história, geografia, física, química, tudo. Né? Não existem verdades absolutas, as verdades são sempre provisórias. Elas estão ali por um período de tempo e, obviamente, a partir do momento que novas informações aparecem, novas hipóteses são formuladas, outras velhas são rejeitadas. Joinha? Então, o que dá, né? Voltando à pergunta, o que possibilita caráter científico da sociologia? A construção de uma metodologia científica que se pauta em modelos científicos, tá? E interessante isso porque o Durkheim, principalmente, ele vai para a questão das ciências biológicas, ele copia muito das ciências biológicas, isso é bem interessante. E aí o senso comum, né? E eu acho que é sempre importante a gente falar sobre a questão do senso comum. Eu sei que a questão não está pedindo isso, mas é importante, né? Eu trouxe algumas charges, né? A manipulação midiática aqui, né? A televisão, e muitas pessoas acreditam em tudo que a televisão apresenta para elas, sem fazer ali uma revisão crítica, né? Sem fazer perguntas, né? A pessoa aceita ali passivamente, todas as informações são lhe dadas, sem criticar, sem conferir, né? Por isso hoje, principalmente hoje nesses tempos de fake news aí, é sempre bom a gente estar conferindo as informações, a gente lê mais, um pouquinho mais sobre as informações, é sempre bem importante. E por que o senso comum ele acaba sendo tão poderoso, né? É porque basicamente é a questão da maioria, né? É mais fácil, né? Você acreditar no senso comum. Você recebe uma informação e você não questiona aquela informação, você não pergunta, né? Você não coloca aquela informação em dúvida. E aí você aceita ela mais pacificamente. Né? Você não pergunta, não, peraí, mas por quê? Né? Por que isso aqui? Né? Aqui está dizendo, é um monstro do senso comum, porque é como se ele fosse um monstro que exclui, né, as pessoas que pensam o contrário dele. Aqui está dizendo, o cara perguntando, para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho, né? E aqui o conceito. O que é o senso comum? Né? Um conjunto de ideias e opiniões que é aceito pela maioria das pessoas de um grupo ou sociedade, geralmente imposto e desprovido de valor crítico e tem finalidades múltiplas, tá, gente? Eu até coloquei mais informações aqui, né? A questão da manipulação, essa manipulação hoje ela se dá muito pela questão midiática. A gente tem aqui a televisão, mas eu não coloquei aqui, mas obviamente hoje a gente tem muito mais ainda pela questão das redes sociais, né? A gente sabe que hoje a gente tem questão de bots patrocinados, isso pode chegar a milhares, milhões de pessoas de maneira muito rápida, né? A questão do pensamento hegemônico, né? Ou seja, todo mundo pensa de uma maneira muito padrão, né? Que está ligado a essa manipulação de massas. Por mais curioso que isso possa parecer, nós vivemos uma era onde as informações estão disponíveis, né? A gente consegue acessar essas informações, mas a maioria das pessoas não usa as informações, a maioria das pessoas sequer leem as informações. Então, infelizmente, a gente acaba tendo aí pessoas que ficam muito na superfície, né? E aí eu coloquei aqui algumas coisas sobre o senso comum que são bem importantes, né? Geralmente eles são versões únicas e aí, eu falei lá, acabei de falar com vocês sobre a questão do conhecimento científico, que ele não estabelece verdades absolutas, e o senso comum geralmente estabelece verdades absolutas, e quando alguém desafia essas verdades absolutas, essa pessoa ela é colocada em xeque pela maioria, né? E aí a força da maioria ela acaba tendo grandes problemas, causando grandes problemas para aquela pessoa. Ela pode ser excluída do grupo e tudo mais. Muitas das vezes o senso comum ele é apresentado como entretenimento, então ele é apresentado como diversão, como uma piada, como um programa de humor, mas você, apesar, tá, gente, isso é bem importante, muitos estudiosos, muitos sociólogos, eles falam isso do poder das piadas, né, do poder do humor, que é o poder de estabelecer verdades, né? E ele estabelece essas verdades de uma maneira muito sutil, sem querer, fazendo uma piadinha, né? Uma piadinha racista, uma piadinha homofóbica, uma piadinha machista. A pessoa, na verdade, ela está não só reproduzindo, mas reforçando estereótipos, reforçando exclusões, reforçando preconceitos. Então isso é muito importante da gente ter muito cuidado com isso. Muita gente vai dizer aí, defender a questão do humor, o humor ele tem que ter uma liberdade, não sei o quê. Eu não acredito muito nisso, porque eu aceito que essa é uma teoria muito válida, né? A partir do momento que você coloca informações dentro do entretenimento, você brincando, você incute nas pessoas, você coloca dentro da cabeça das pessoas informações importantes e a pessoa vai passar a pensar daquela maneira, não de outra. E, obviamente, fazendo isso, você estabelece controle e manipulação
e aí você consegue fazer o que você quiser, né? A gente sabe, a maioria dos estudiosos aí de ciência política, eu venho estudando já há algum tempo a ciência política, e eu posso dizer para vocês uma coisa com certeza. A maioria desses estudiosos, eles dizem que isso é uma das grandes estratégias, principalmente em países onde você tem subdesenvolvidos, ou até países em desenvolvimento, e às vezes até países de primeiro mundo, tá, gente? Onde você tem conjuntos midiáticos muito poderosos, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Você consegue estabelecer o controle e manipulação da população a partir do momento que você fragiliza os sistemas educacionais. Você faz com que as pessoas não tenham pensamento crítico, não duvidem, não critiquem as informações que elas recebam, e aí você acaba tendo uma superficialidade, ó. Tá tudo linkado, ó. Não existe crítica. Então a pessoa aceita aquela verdade absoluta. O problema realmente é o imigrante. Não é um problema social meu interno, o problema é o imigrante. Então o imigrante não pode entrar no meu país porque ele está pegando meu emprego. Né? Não, o problema não é meu, o problema é outra coisa. Né? O aquecimento global não existe, não é um problema. Né? Então a grande questão, tá, galera? O que eu estou dizendo é o seguinte: é necessário que nós façamos um esforço, né? Para um esforço crítico, né? Duvidar das informações que a gente recebe hoje. E é um projeto, né, de vários grupos específicos, né, de grandes empresas, partidos políticos, grupos midiáticos, que exercem um controle sobre as populações. Né, exatamente. Muita gente vai dizer, Isaac, mas isso é uma teoria de conspiração. Galera, não é uma teoria de conspiração, tá? Por mais que pareça, né, e parece mesmo, mas é o que é, né? É assim que funciona. Se vocês pegarem na história, né, os países de primeiro mundo, aí, os países mais desenvolvidos do mundo, onde você tem aí uma sociedade que recebe, né, todos os seus direitos sociais e tudo mais, o que a gente encontra lá? Educação de primeiro nível, sempre. Né? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem isso. Então você tem pessoas que são burras, né, e são mantidas nessa ignorância exatamente porque não recebem educação de qualidade. Né? Não é só uma catástrofe a educação não ser de qualidade. Eu estou dizendo que isso é um projeto mesmo. Tá, gente? Manter as pessoas na ignorância, isso é um projeto de Estado. Tá? Ou você também desvirtuar a educação dos seus pilares principais. Né? Muita gente fala, a educação ela tem que formar o cidadão, o sujeito crítico, com certeza, mas ela também tem que formar o trabalhador. Ela tem que ser plural, né? Ela tem que possibilitar que a pessoa tenha ali uma formação completa, complexa, né? Para que ela possa viver a vida plenamente, exercer a cidadania de maneira plena. Né? Então isso é muito importante. E geralmente o ponto central dessa discussão passa pela questão da educação, beleza? Aqui eu já falei, né, quando eu falei lá da questão dos estereótipos. Joinha? Terceira questão, vamos lá. Sobre o surgimento da sociologia na modernidade, modernidade aqui eu estou falando não da era histórica moderna, tá, gente, do antigo regime, né, que é sinônimo aí para a história, mas estou falando da modernidade que começa ali no século XIX, que né, aliás, no final do século XVIII e por todo o século XIX se acentua ali na segunda Revolução Industrial, meados do século XIX, né, a geração dos modernos, 1448, perdão, e eu estou falando dessa época, beleza? Sociedade industrial, sociedade racional, cientificista, tudo mais. E aí está pedindo para vocês explicarem 3 coisas. Primeira, né? Sua relação com as mudanças sociais, sua relação com as mudanças das mentalidades e sua relação com as populações fora da Europa. Eu vou explicar as 2 primeiras juntas e a terceira depois, beleza? Vamos lá. Então, galera, primeira coisa, nós estamos falando já da segunda revolução industrial, nós estamos falando de um momento muito importante na história humana e que mudou radicalmente a forma com que as pessoas viam o mundo, a forma com que as pessoas entendiam e interpretavam o mundo. Nós estamos falando de uma mudança de mentalidade, eu vou falar da mentalidade primeiro para depois falar das mudanças sociais, né? Então vamos lá. Primeiro porque as pessoas antes, né, elas acreditavam, elas estavam muito ligadas à questão religiosa, ao pensamento religioso, a coisas que eram explicadas de maneira muito precária. E a revolução industrial, a revolução científica, né, esse florescer, digamos aí,
do iluminismo, né, da modernidade, ele apresenta um outro quadro para a população, que era o seguinte: agora a gente tem a ciência para responder às coisas. Agora a gente não responde às coisas falando que essa doença ela é uma praga dos deuses, por exemplo. Não, ela é uma praga de Deus, né? Ela é uma punição. Deus está punindo o homem porque o homem fez alguma coisa errada. Né? A gente, por exemplo, as pestes, né? As doenças que assolavam as sociedades ali europeias e tudo mais, elas eram vistas dessa maneira, tá, gente? A partir desse momento que a gente está vendo agora, né, da modernidade, isso deixa de acontecer. As pessoas agora vão dizer, não, isso aqui é um agente específico, a doença aí ela pode ser causada, mas no final do século XIX isso aí já vai ser consolidado, né, com o Louis Pasteur, que eram organismos microscópicos, né, bactérias, vírus, né, fungos, que podiam causar aí doenças, e essas doenças poderiam ser evitadas tomando aí atitudes racionais, tipo, como é que eu vou evitar que esse vírus se propague, que essa bactéria se propague, que esse fungo se propague e etc. Então, há uma mudança especificamente na mentalidade. Joinha? Primeiro ponto. Segundo ponto, tá, gente? Eu coloquei aqui, ó, o cenário europeu, né? Vamos falar um pouquinho mais dessas coisas aqui. Desenvolvimento acelerado, industrial acelerado, a questão dos impérios, né? Os impérios ali no século XIX eles vão proporcionar muitos recursos para que o desenvolvimento científico ele aconteça, por uma questão de armamentos, por uma questão de desenvolvimento tecnológico, e isso resulta em melhoria na vida das pessoas que viviam principalmente na Europa, e também facilita a dominação de povos não europeus na Ásia e na África principalmente. Tá? Acontece também o aumento da produção industrial e a opressão do trabalhador. A gente tem uma nova dinâmica que não era mais aquela sociedade, e aí eu já estou falando das mudanças sociais também, que não era mais aquela sociedade que estava dividida ali em estamentos, né? Nobres, clero, nobre e o restante da população, onde uma parcela minúscula da população comandava a grande maioria da população, mas agora a gente está falando de pessoas que eram vistas pelas constituições, pelas leis dos países como pessoas iguais, mas havia aqui agora a questão da diferença ligada ao aspecto do dinheiro, né? Dos recursos financeiros. Então a gente está falando agora dessa oposição, né, essas disputas entre os trabalhadores, o proletariado, as pessoas que vendiam sua força de trabalho em troca de salário, e dos empresários, dos donos das empresas, né, dos burgueses. Beleza? Outra coisa também muito importante é a questão das teorias científicas que vão aflorar nesse momento, e principalmente a teoria darwinista, né? Ela está muito ligada a esse momento. Eu vou falar um pouquinho mais do Darwin daqui a pouquinho. Eu vou só terminar aqui para a gente falar das mudanças sociais. A Revolução Industrial, né? Então ela vai mudar muito a dinâmica do mundo. Não pensem, tá, gente, que foram só as regiões urbanas que mudaram, mas também todas as outras regiões. Basicamente todo mundo foi afetado pelas revoluções industriais, seja como mercado consumidor, seja como fornecedor de matéria-prima barata, né? Então regiões foram colonizadas para serem regiões fornecedoras de matéria-prima, regiões foram colonizadas para você ter mão de obra barata. Então a revolução industrial ela é um fenômeno que ela tem impactos impactos planetários, principalmente na segunda revolução industrial, quando você tem essa revolução, deixa de ser só uma revolução na Inglaterra, na França, né, que também passou por uma espécie de revolução industrial no final ali do século XVIII e principalmente no comecinho do século XIX, e depois isso vai se expandir para a Alemanha, Estados Unidos, Japão e outros países mais aí. A sociedade capitalista então ela vai se constituir nesse momento. Processo de urbanização também vai mudar muito. Vão se construir no mundo grandes centros urbanos, grandes cidades, grandes aglomerações populacionais que viviam no mesmo lugar. Eu não coloquei aqui, mas também a questão dos transportes. As notícias, né? O mundo fica muito menor, ele fica mais próximo, não porque o mundo diminuiu, tá, gente, mas porque os meios de transporte eles se tornaram mais fáceis, os meios de comunicação também se tornam mais fáceis, então
A gente pode dizer que as pessoas conseguiam se comunicar de uma maneira mais fácil, os navios transitavam mais, a gente tem a questão dos telégrafos, a gente tem a questão aí do telefone, tudo isso vai surgindo ali final do século XIX, começo do século XX. E a gente vai dizer aí desse homem moderno que muda toda a sua mentalidade. Agora, já entrando na terceira questão, perdão, falta eu falar do Darwin, esse barbudinho aqui, ó. Gente, então, o Darwin, né, o Charles Darwin, ele é um britânico, né, um biólogo britânico, que basicamente consolidou, ele não foi o cara que criou a teoria evolucionista, né, a teoria lá, o livro que ele chama aí de a origem das espécies, onde ele desenvolveu lá sua teoria sobre a seleção natural, né, e aí ele vai fazer uma série de coisas. O interessante é que o Darwin, né, a teoria darwinista, ela acaba sendo copiada por muitas pessoas. Então a gente começa já explicando um pouco sobre esse momento, e aí a gente vai ver o evolucionismo social. O que eu estou dizendo? Por que eu estou falando disso aqui? Exatamente, vou voltar aqui atrás, ó, a terceira questão, né, sobre o surgimento da sociologia. Sua relação com as populações fora da Europa. E principalmente, tá, galera, a questão aí da sociologia de Durkheim, beleza? Mas essa faceta da teoria durkheimiana, ela é muito atual, tá, gente? Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas eu quase sempre falo isso nas salas, que a teoria durkheimiana sobre evolucionismo social, né, não é só do Durkheim, tem outras pessoas ali também, né, que estão ligadas à questão da eugenia, da engenharia social, que é vamos dizer assim, um subcampo, um campo mais prático, né, de ações práticas, de políticas públicas, que está ligado à seleção artificial, né, engenharia social. E eles usam, né, essa teoria, o evolucionismo da biologia, mas eles fazem uma leitura errada do Darwin, né? Então eu quero salvar a pele do Darwin aqui para vocês não ficarem xingando o Darwin, porque na verdade a teoria evolucionista do Darwin, ela não prescreve lá que é o mais forte ou melhor que sobrevive, né? Se vocês lembrarem aí, eu não sei se vocês já viram isso em biologia, mas se vocês lembrarem das aulas de biologia, o Darwin fala sobre o mais apto, né? E o mais apto nem sempre é o mais forte, nem sempre é o melhor, né? Entre aspas. Na verdade, ele é simplesmente o que está mais apto àquele determinado ambiente, só isso. Né? Então, às vezes, um tiranossauro rex ele pode ser mais forte do que um escorpião, uma barata ou um outro animal qualquer, um pequeno mamífero, né? Como foi o que aconteceu na história da evolução. Mas naquele cenário em que um meteoro caiu no planeta e tampou toda a atmosfera com cinza, e aí houve resfriamento, não sei o que, e aquela coisa toda, o Tiranossauro Rex ele não era o mais apto e ele pereceu e foi extinto, enquanto que os outros animais ali que eram mais aptos conseguiram sobreviver. Não estamos falando do mais forte. Nesse caso do evolucionismo social, eles pegam essa ideia de um outro evolucionista que é um pouquinho anterior ao Darwin, que é o Lamarck. E aí sim eles vão usar essa teoria, que é uma teoria do mais forte, entre aspas, beleza? E é uma teoria que está muito ligada ao Durkheim, tá, gente? Tá ligada ao positivismo, beleza? E como é que eles entendiam isso, né? Refere-se às teorias antropológicas e econômicas de desenvolvimento social, segundo as quais acredita que as sociedades têm um início no estado primitivo e gradualmente tornam-se mais civilizadas ao passar do tempo. Então, funciona mais ou menos assim. Imagina que aqui a gente tem, né, tá em espanhol, tá, gente, mas vai dar para entender, o selvagerismo, né, os selvagens, e aqui a gente tem um civilizado. E eles entendiam como isso aqui como se fosse imaginem uma criança. Aqui é quando a criança nasce, e aí as sociedades, assim como o corpo humano, ela vai evoluindo, né, ela vai amadurecendo, vai envelhecendo até ela se transformar numa sociedade adulta, né, madura, e não uma sociedade de criança. Então eles viam como essa ideia mesmo de melhor e pior. Tipo, as sociedades civilizadas são melhores do que as sociedades selvagens inferiores. E aqui, tá, gente, tá a teoria. Basicamente, eu coloquei os 3 principais teóricos aqui do evolucionismo social, né, o Lewis Henry Morgan,
o Edward Tylor e o Herbert Spencer, né? Eles estão aqui na ordem, beleza? Esse cara aqui é um dos criadores da eugenia, e esses outros dois aqui são antropólogos que acreditavam nisso, né? Eles não achavam que eram grupos diferentes, mas que eram lá pessoas que eram uma evolução, literalmente uma evolução social, que as sociedades começavam no selvagerismo inferior, passavam para um selvagerismo médio, depois um selvagerismo superior, depois para uma barbárie inferior, barbárie média, barbárie superior e, por fim, a civilização, que para esses caras eram, obviamente, né, lógico, a sociedade europeia. Não havia só esse modo de ver a sociedade, tá, gente? Mas principalmente, né, nesse momento do contexto do surgimento da sociologia, isso aqui foi muito forte. Essa era foi a visão que perdurou por mais tempo. E ainda hoje, essa leitura persiste, né? Se a gente pensar, por exemplo, na forma com que as organizações mundiais elas classificam as sociedades, se a gente pensar nisso, a gente vai perceber que isso existe. Tipo, a gente classifica as sociedades como desenvolvidas, em desenvolvimento e subdesenvolvidas, né? Ou primeiro, segundo e terceiro mundo. A gente escuta falar disso o tempo todo, né? O que torna uma sociedade melhor ou pior? Apenas o aspecto econômico? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu acho que isso é muito relativo, né? E cada sociedade ela é única, né? Não dá pra gente ficar comparando e dizer que elas vão chegar ao mesmo lugar, né? Então, a gente tem muitos problemas relacionados a isso e muitos sociólogos questionam essa perspectiva mais positivista durkheimiana, dizendo que muitas das vezes o que é melhor para uma sociedade não é melhor para outra. Não quer dizer que uma sociedade, por ela não ser industrial, ela é pior do que uma sociedade industrial. Às vezes a taxa a vida, né? Se a gente for pegar lá o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, às vezes ele é melhor numa sociedade não industrial do que numa sociedade industrial. Então isso é muito relativo, beleza? Vamos para a quarta questão. Aqui está pedindo para explicar algumas coisas sobre a teoria durkheimiana. E aí, vamos nessa, né? Aí, ó, primeiro, os dois tipos de solidariedade. Tá? Eu vou falar dos dois aqui em comparação um com o outro. Eu peguei um quadrinho aqui para a gente ver. A mecânica, né? Solidariedade mecânica, refere-se a uma sociedade estruturada pela semelhança, então as pessoas não são muito diferentes. O que uma faz não é muito diferente do que a outra faz. Os indivíduos, eles são um pouco diferentes, né? Membros de uma mesma coletividade, então eles fazem parte de uma mesma comunidade e se assemelham porque têm sentimentos, valores e crenças em comuns. Então eles têm uma cultura muito próxima uns dos outros. Nessas sociedades a consciência coletiva é mais intensa e abrange a maior parte das consciências individuais. Então eles se unem e agem pelo bem comum, né? Muito mais do que pelo bem individual. Então, tipo, eu não tenho mais do que os meus objetivos particulares, eu faço pelo bem da coletividade, daquela aldeia, né? Eu fiz essa comparação na sala e ela é boa para facilitar o entendimento. Imagina uma tribo de indígenas, de aborígenes, sei lá, uma tribo pequenininha, com umas 20 pessoas. Então eles lutam pelo bem da coletividade, não pelo seu próprio bem individual. Os indivíduos se reconhecem e se relacionam através de parentesco, de tradições e laços religiosos. É bem comum, né? E outra coisa aqui é que a produção ela é muito simplista, tá, gente? O trabalho ele é um trabalho muito simplista, ele é muito objetivo e geralmente é subsistência. Não há uma produção aqui, digamos assim, que expanda, né, que explore aí, riquezas e tudo mais. Na verdade, isso quase não existe aqui. E aqui a solidariedade orgânica. Refere-se a uma sociedade estruturada pela diferença, ou seja, as pessoas são diferentes. Por exemplo, eu sou um professor de história, sou professor de sociologia, então eu tenho as minhas especificações, as minhas especializações, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu faço bem, e tem coisas que eu não faço mesmo. Tipo, por exemplo, química e física eu sou um fracasso, cara. Eu já falei isso para vocês, eu tenho muita dificuldade. Então eu não daria nunca aula, não conseguiria nunca dar uma aula de química ou uma aula de física para vocês. Mas na solidariedade orgânica, né, na nossa sociedade que prevalece esse tipo de solidariedade, não é necessário isso, né? Vocês têm um professor de física, professor de química, professoras, né?
e um professor de sociologia. Então, eu vou dar, na minha área, eu vou dar minha aula bem, nas outras áreas eu não preciso dominar isso, né? Ou, por exemplo, eu não preciso saber muito sobre saúde, porque a gente tem médicos, tem nutricionistas, tem uma série de outros profissionais que se dedicam a isso. Então, é uma sociedade estruturada pela diferença, é isso que eu estou dizendo. Existem inúmeras especializações, inúmeras profissões, inúmeras especialidades, e são diferentes umas das outras, obviamente. E as diferenças são profundas, tá, gente? Então, não estamos falando de diferencinha, estamos falando de diferenças profundas. É aquela em que a unidade coerente da coletividade resulta de uma diferenciação de funções sociais de seus membros. Acabei de falar, acabei de explicar. Então, cada membro de uma solidariedade orgânica, ele tem uma função muito específica, né? E é uma diferenciação profunda, né? Tipo assim, o cara sabe muito de cuidar da saúde do outro e ponto. Né? Um enfermeiro, uma enfermeira, uma médica, um médico, saca daquilo ali. Ah, o Isaac dá aula de sociologia, dá aula de história, ele entende dessa área só, né? Posso até saber de umas outras coisas, mas na minha profissão, minha função social é essa, entenderam? E isso é interessantíssimo, porque aí eu consigo ter pessoas que têm uma grande especialidade naquilo ali. Né? Imagina uma pessoa ter que saber de tudo. No nível de conhecimento da nossa sociedade hoje, impossível. Eu estou falando assim, com toda sinceridade, impossível. Uma pessoa não é capaz de saber tudo. Há uma disponibilidade muito grande de informação, tá, gente? E outra, a profundidade dessas informações, vocês não fazem ideia do que é isso. Né? Tipo assim, tem pessoa que estuda, tipo, só para vocês terem uma ideia, tem a pessoa que estuda a pré-história europeia, o começo do período neolítico, das primeiras aldeias de tal lugar, ou da aldeia tal, da cultura de cerâmica, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Estuda só aquilo, só a cerâmica daquele povo que viveu na Europa no começo do período neolítico. Só aquilo. E o cara produz, tipo, livros com 400 páginas, faz palestra com horas de duração sobre aquele conhecimento. E é só esse pedacinho. Isaac, mas precisa disso? Precisa. É assim que a vida funciona. Né? É o cara, por exemplo, um médico que estuda doenças relacionadas ao coração. O cara que se especializa só ali sobre o coração, sobre o pulmão, o sistema respiratório, não sei o quê. É isso que eu estou dizendo. É um conhecimento extremamente necessário, um conhecimento muito importante, porque ele amplia a nossa visão sobre o mundo. Amplia o que nós sabemos sobre o mundo. É possível todo mundo saber sobre isso tudo? Não. Precisa? Não. Não precisa também. Mas é importante, porque, por exemplo, se eu tiver uma doença do coração, eu vou ter uma pessoa ultra especialista para poder me atender. Né? É assim que a coisa funciona, mais ou menos. Nessa sociedade, observamos o enfraquecimento das imposições determinadas pela consciência coletiva, que cobre a esfera da existência. Então, veja bem, galera, muitas das vezes a pessoa está preocupada com ela própria. Não quer dizer que ela não tem uma importância social. Ela tem, eu acabei de explicar. Mas muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu quero estudar história, sociologia, eu quero aprender mais sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? Como é que esses sujeitos se relacionavam, de que sociedade que esses caras vieram, né? Como que era a visão, né, da sociedade sobre aquelas pessoas, e aí eu vou estudar esse negócio. Né? E eu vou fazer a minha trajetória específica. Eu não vou ficar ali ligado a uma consciência coletiva e fazer as mesmas coisas, né? E aí é o contrário. Na verdade, a minha consciência ela é muito específica. E também, por existir uma pluralidade de coisas, as pessoas têm também pluralidade de gostos. Então, cada consciência individual, ela vai ali determinar, aliás, ela vai escolher, né, o que ela gosta ou não. Então, tem pessoas que gostam de xadrez, tem pessoas que gostam de videogame, tem pessoas que gostam de jogos de tabuleiro, tem pessoas que gostam de RPG de mesa, tem pessoas que gostam do truco, né? Eu também gosto do truco. Enfim, né, a gente tem aí um monte de pessoas, né, de escolhas pessoais inúmeras que fazem com que cada consciência, né, cada pessoa seja única na sua maneira de existir, mas obviamente ela está dentro de um contexto social. Não quer dizer que ela está desligada da sociedade, tá, gente? Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Os indivíduos não se assemelham, eles são diferentes, é o que eu acabei de dizer, né? Eles têm opções diferentes, né?
e estão ali, né, também através do processo de divisão do trabalho social. Então, nós temos uma divisão do trabalho social muito grande, muito profunda. Esse tipo de solidariedade, tá, gente, está mais ligado a sociedades complexas, sociedades industriais, sociedades capitalistas modernas, urbanas, né, onde a gente tem uma pluralidade infinita de profissões. E aqui, ó, mais, né, entre tribos, entre grupos urbanos, não, perdão, entre grupos rurais, pequenas comunidades rurais, pequenas aldeias, onde as pessoas elas não têm muita diferenciação do trabalho, não existe muita coisa diferente ali, beleza? E aí, ó, voltando lá, tá falando dos fatos sociais, bem rapidão, ó, os fatos sociais, segundo o Durkheim, né, o Durkheim ele vai falar aqui, estou explicando aqui, esse quadrinho mostra, o fato social né, as 3 características, geral, exterior e coercitivo, aqui ele pode ser legal ou espontâneo, e aqui a gente vai falar de cada uma dessas características aí do fato social. O fato social, ele é o que o Durkheim estuda, né, para entender a sociedade. E aí ele vai trazer esses elementos aí para a gente. Primeiro, né, a coerção, que podem ser legais ou espontâneas. Aí está dizendo aqui, ó, ato de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Tem a função de exercer limite, estruturar as ações do homem, seus desejos, anseios, fenômenos sociais. Uma forma coercitiva externa que acomete o indivíduo mesmo contra a sua vontade. Ou seja, algo que obriga o indivíduo a agir de uma determinada maneira. Isso pode ser legal, né? Então pode estar escrito regras jurídicas, e aí é legal, beleza? Né? Ou também pode ser sistema financeiro, né? Que também tem a ver com questão legal. Mas também pode ser espontâneo, dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto de educação, dentro de um contexto das maneiras de agir, né? E também dentro de um contexto moral, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sujeito ele é obrigado a agir de uma determinada maneira que a sociedade julga correto. Se ele não age, ele pode ser coagido a agir daquela maneira com o perigo, o Durkheim fala isso, com o perigo de exclusão, ou seja, ele vai ser excluído daquele grupo social, e isso para o sujeito não é uma coisa boa. Exterioridade, bem simples, não vou ficar perdendo tempo com isso aqui não, o fato social está sempre fora do sujeito, não é uma coisa que vem do sujeito, mas está no mundo antes do sujeito estar no mundo. Eu sempre falo isso. Então, quando o sujeito ele nasce, aquilo já é no mundo, já está consolidado no mundo. Né? Então, isso já é apresentado para o sujeito ali de maneira geral, de maneira externa. E também de maneira geral, né? Já emendando aqui com a generalidade. O que seria isso? A generalidade é que os fatos sociais são coisas, né, que são gerais para a sociedade toda. Então, isso vale para qualquer um. Não é porque o cara ele é mega poderoso, ele vai poder agir de uma maneira diferente. Ele pode ser excluído da sociedade. Ele pode ali perder o seu apreço social, ele pode ser punido, né, por agir de uma outra, sofrer as coerções. Tá? Então, o fato social ele tem essas 3 características: coercitividade, exterioridade e generalidade. Joinha? E aí, ó, tá falando também, ó, a próxima lá, voltando, né, visão da sociedade. Aí eu já vou juntar essas 2 coisas aqui, ó, tá? Essa última aqui, galera, eu expliquei antes, evolucionismo social. Só voltar e vocês vão ver lá. Agora eu vou explicar a letra D e a letra E aí. Joinha? Vão nessa, então. Beleza, tá, gente? Para o Durkheim, a sociedade é vista como um corpo social. Isaac, corpo, o que isso tem a ver, né? O Durkheim, tá, gente, ele faz uma associação da sociologia com a ideia da biologia. Então ele pega a sociedade e tenta encarar ela como um aspecto da biologia. Ele vai pegar, de modo geral, aí, a sociedade e vai comparar ela a um funcionamento de um corpo, de um ser vivo. Né? Então ele vai dizer, ó, a sociedade ela é múltipla, né? E ela é múltipla e ao mesmo tempo ela é única, como se fosse o corpo social, é o corpo, né? Então você tem a sociedade funcionando como uma coisa só, um corpo social, uma consciência coletiva, a coletividade, né? E aí você tem essas partes, né? Olha o que está dizendo aqui, está em espanhol, mas vai ser bom para a gente entender. A sociedade, como corpo humano, tem órgãos, ou seja, tem partes, né?
pulmão, o coração, o rins, né? Os rins, o fígado, os músculos, os ossos, o sistema linfático, o sistema respiratório, o sistema circulatório e tudo mais, né? Necessidades e funções, então cada órgão tem necessidades e funções interdependentes, ou seja, uma parte depende da outra para que o todo funcione de uma maneira completa. Então, para o Durkheim, tá, gente, as relações sociais elas devem ser harmônicas, é igual ao corpo humano, né? Tipo, se o coração ele não cooperar com o pulmão, se ele não mandar lá sangue para o pulmão, né? E o pulmão, mesma coisa, se ele não mandar oxigênio, né, para as células e tudo mais, para os órgãos, para as células dos órgãos, obviamente você vai ter um colapso, né? O corpo, os sistemas, né, que funcionam dentro do nosso corpo, eles colaboram uns com os outros. E isso é importante, isso é muito importante para que ele funcione de uma maneira harmônica, funcional, né? Que a coisa funcione, que sobreviva, né? Então isso é importantíssimo. Beleza. Galera, então assim, para o Durkheim havia então uma harmonia, né? A sociedade, ele não via os conflitos sociais como algo positivo. Para ele isso era algo doentio, na verdade, era algo ruim. Não era algo bom, era algo ruim, sempre, quase sempre. Então, para ele, era preciso que a sociedade estivesse em harmonia, que as pessoas soubessem os seus lugares e tivessem consciência da importância que eles tinham em cada lugar ali, né? Então, isso é bem interessante aí. Quinta questão, as utilidades da sociologia, né? Então, eu peguei uma listinha aqui, ó, com 5 tópicos importantes para falar por que a sociologia é útil, né? Primeiro, né, abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum. Então, um dos primeiros pontos do estudo, da importância de se estudar a sociologia é isso. A gente deixar de ver as coisas de maneira ingênua, né, e ter aí os preconceitos, e aí no sentido de conceitos preconcebidos, né, do senso comum sobre a sociedade, sobre o mundo ao nosso redor. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode dizer aqui na área da sociologia. Segundo, não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos. Ou seja, não acreditem em tudo que as pessoas falam com vocês, né? Questionem, critiquem, busquem, confiram as informações, leiam os textos originais. A pessoa te deu uma informação, cara, eu não estou concordando com isso, não, acho que esse negócio está errado. Procura a informação, pergunta de onde você tirou essa informação, de onde que vem isso. Muitas das vezes as pessoas sequer sabem de onde vem a informação que elas estão reproduzindo, né? Eu fico vendo no WhatsApp hoje, as pessoas, às vezes a pessoa compartilha coisa que ela sequer clicou, né? Então, tipo assim, a pessoa pega lá, compartilha um arquivo ou um link que é um vírus, cara. E aí você vai ver, você tá entrando numa furada, você vira a pessoa, cara, você nem clicou? Não cliquei, não, eu só compartilhei para ajudar a galera. Então, cara, isso é uma ingenuidade sem tamanho, né? E a gente tem que entender que informação é poder, tá, gente? Educação é poder, né? O processo de educação ele faz com que a gente se empodere de uma das características mais importantes para a vida, que é você questionar as coisas que estão ao seu redor, você não aceitar as coisas passivamente. Não, peraí, não entendi. Por que você está falando isso? Por que eu tenho que aceitar isso? Por que é assim? É assim que as coisas funcionam, nós precisamos disso. Precisamos também construir as coisas, mas a gente precisa também ter esse ponto crítico, né? A gente precisa ter uma visão mais crítica sobre o mundo, beleza? Espero que isso seja, que vocês guardem isso, é importante para a vida de vocês, né? Buscar compreender a significação do mundo, né, da cultura e da história. É o que eu falei com vocês. Gente, as nossas sociedades, a sociedade hoje, ela é culturalmente, historicamente construída. Entender como esses aspectos culturais, como esses traços históricos marcam a nossa sociedade hoje é fundamental, né? Muitas das vezes as pessoas falam comigo quando a gente está lá estudando escravidão. Isaac, para que eu vou estudar escravidão? Cara, a nossa sociedade ela é extremamente marcada pela escravidão. É um traço histórico que não tem tamanho, né? Então é importantíssimo a gente pensar sobre isso. Quarto ponto aí, ó, conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política, né? Entender como é que as transformações
elas foram feitas, como é que as mentalidades foram mudadas, como é que a arte, né, ela pode alegrar o mundo e ela pode também mudar o mundo. Muitas das vezes a arte ela pode ter uma retórica política, ela pode ter uma retórica estética que está ligada à dominação de um determinado grupo, né? A arte nem sempre é só beleza, é só estética, tá, gente? Às vezes a arte ela pode esconder também ideologias, né? Na verdade, muitas das vezes ela esconde ideologias. Outra coisa, e por último aí o quinto ponto, dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si, ou seja, saber de onde eu vim, saber de que sociedade eu parti, de quais são os nossos preconceitos, quais são os nossos tabus, né? O que a gente tem aqui como tabu, o que realmente nós precisamos fazer para mudar coisas que precisam mudar, né? Machismo, xenofobia, né? Eu vejo a xenofobia hoje como um dos problemas mais gritantes do mundo, né? A questão dos preconceitos, né? Individuais contra as opções individuais, políticas, opções religiosas. A gente vive cada vez mais uma sociedade que não aceita o diferente, né? Ou você é padrão ou você tem que ser excluído. Isso é um negócio, hoje, século XXI, depois de tudo que a gente passou no século XX, eu acho que a gente já está na hora de mudar, né? A humanidade precisa mudar, precisa evoluir. E a sociologia, ela possibilita isso em certa instância, em certa maneira, tá? E aí, ações que busquem, né, a liberdade e a felicidade para todos, né, que nós respeitamos aí o pensamento alheio, o pensamento do outro, da mesma maneira que nós gostaríamos que o nosso pensamento fosse respeitado. Joinha? Beleza, galera, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Vou tentar fazer mais vídeos aí para vocês. Desculpem pela extensão, ficou meio grandinho aí, mas é isso. Espero que tenham gostado. Falou, tchau, tchau, abraço para todos vocês aí. Se cuidem, fiquem bem. Logo, logo a gente vai estar junto aí na escola de novo. Falou, tchau.